Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, certo? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja tranquilo aí. Bom, primeiramente, vamos lá, mais um vídeo aqui em que eu vou mostrar uma operação que eu fiz hoje, né, dia 15, no CPI dos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe, CPI nada mais é que o índice de preços ao consumidor, ou melhor dizendo, um índice que mede a inflação, correto? Pessoal, por que é importante a gente entender muito bem o que é isso? Porque isso aqui é o que norteia o mercado. Eu expliquei para vocês que eu gosto de operar como o vetor, certo? E o vetor normalmente vai derivar do macro. O que é o macro, Assis? É justamente entender para onde as coisas estão caminhando, né? O que a macroeconomia nos diz, ok? Gosto de operar, evidentemente, o trigger, que é o gatilho para que as coisas aconteçam, certo? Então, o CPI ele está tanto no vetor como no gatilho, ou seja, ele faz esse papel, ok? Gosto de operar, no caso, a técnica, e aí aqui a técnica você pode entender como uma região de assimetria, ok? E por último, eu faço o meu gerenciamento de risco, ok? Não adianta nada, pessoal, a gente ah, ter muito bem lapidado esses dois fatores, se esses dois aqui não estão, né? Se técnica também não estiver, porque você só vai perder dinheiro, certo? E hoje tivemos o CPI. Antes de eu mostrar o meu vídeo operacional para vocês, eu quero mostrar o contexto. Pois é, hoje foi um dia que eu fiz mais de 5 mil reais operando pela Apex Trade Fund, a mesma proprietária da Apex. Eu fiz mais de 5 mil reais e eu vou explicar para vocês como. Qual foi o meu raciocínio? Primeira coisa, pessoal, ficar muito claro aqui para vocês, tá? Ah, embora tenha sido um resultado ali em 7, 6 minutos de trade, né? Eu sei que chama muita atenção, afinal são 5 mil em 6 minutos. Não é só isso, né? Não são só 6 minutos. Eu estou desde ali de 5, 6 da manhã estudando sobre o CPI, vendo quais são as projeções, lendo os relatórios de algumas casas. Estou também, ao longo desses 11 anos, operando e validando muita coisa. Então não é somente isso, ok? É isto também, mas não é somente isso, certo? Então vamos lá. Eu quero deixar essa ressalva porque, apesar do título chamar muita atenção, eu não quero que as pessoas caiam aqui e achem, olha, eu vou fazer ali em 7 minutos 5 mil reais, né? Não é isso. É óbvio que depois de um tempo estudando, validando, sendo trader, isso é possível, né? Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês, na conta patrocinada da Apex, né? Eu consegui esses resultados. Mas agora, pessoal, vamos lá, vamos para o que importa aqui, que é o CPI, tá? Então, vamos entender primeiro o contexto, né? Por que eu estou com essas imagens aqui? Vamos entender primeiro o contexto, né? Aí você pergunta assim, como assim, Assis, o contexto? O mercado tem colocado a seguinte narrativa. O Fed, né, estava cortando juros, então o Fed estava cortando juros, né, que eu vou chamar aqui, por exemplo, pessoal, de software, tá? Mas é só para vocês entenderem que eu estou falando de juros, tá? Então, o Fed que vinha cortando os juros, tá? Ou Federal Funds Rates, é mais fácil, né? Vinha cortando os juros, começou a ter alguns empecilhos. Por quê? Desde o ano passado, ou seja, desde dezembro do ano passado, a gente começou a ver sinais de que a inflação não estava arrefecendo tão forte quanto todos esperavam, né? Então aqui está o cenário, por exemplo, ó, tá vendo? Esse aqui é o histórico da inflação, evidentemente, mostrando que a inflação não está arrefecendo, né, como todos esperavam. Percebam aqui, por exemplo, ó, ela mais linear. Isso traz a ideia de uma sticker inflation, ou seja, uma inflação pegajosa, uma inflação difícil de sair, correto? Logo, por consequência, o que o mercado espera? Opa, o Fed não pode mais cortar os juros. Provavelmente ele vai ter que pivot, mudar um pouco essa postura e parar os cortes, né? Não necessariamente subir, mas parar os cortes. Então, esse é o contexto. É isso que o mercado tem como narrativa. Essa é a narrativa que o mercado tem. Então, o CPI ele ia ajudar a nortear o quê? Se o Fed vai subir juros ou se o Fed vai manter os juros. Desculpa, não. Derrubar os juros ou se ele vai manter os juros, ok? Sabendo disso, esse é o nosso contexto. Nosso contexto ele é este, certo? Sabendo que esse é o nosso contexto, fica mais fácil agora de entender o dado, não é verdade? Quando a gente olha o dado propriamente dito e a gente começa a olhar a opinião de alguns searches, de algumas
bancos lá fora, nós percebemos aqui do Bank of America, por exemplo, né? Eles têm uma projeção ali para a headline e para o core, né, que se mantém ainda em 0,3 ao mês, né, nesse mês de dezembro, embora alguns riscos, né, tenham convergido ali para 0,2, eles têm essa opinião. Quando a gente olha a opinião de alguns researchers, Barclays, Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, que são que eu gosto de ler, leio diariamente alguns, a gente percebia que justamente é essa preocupação do mercado. O mercado tinha como algumas variáveis, o quê? Olha, a inflação até pode vir alta por fatores que fazem parte de final do ano, né? Como, por exemplo, gasolina, as pessoas acabam viajando mais e por aí vai. Mas fatores que são realmente importantes, como aluguéis, né? Que são fatores que realmente fazem preço, né? Serviços ali específicos, né? Que mostrariam que realmente a inflação ainda continua pegajosa, que é o que importava. Então, o dado vir um pouco maior, um pouco menor, não era muito o que o mercado estava preocupado. Pode ver que a média de projeção era mais ou menos o que estava em linha e um pouquinho maior do que foi na variação na headline, né? Ou seja, a headline um pouquinho maior e o core diferente. Para quem não sabe, o core são os dados de inflação, mas tirando aquelas coisas mais voláteis, alimentos, energia, né? Esse é o core. A headline já junta tudo. Então perceba que o mercado já esperava uma certa sazonalidade nos dados, ou seja, sabendo que era dezembro. Perfeito, maravilha. E foi isso que a gente estava olhando aqui nas opiniões do mercado. Quando a gente olha de fato, então, uma métrica, né, dos dados, quando a gente ah, cria uma métrica disso, a gente percebe aqui pela Bloomberg, né, a Bloomberg faz essa distribuição de probabilidade das opiniões, a gente percebe que a média, né, é de 0,3 mesmo, certo? O máximo que esperavam era um 0,5, com a mínima em 0,2, e a gente teria um desvio de 0,06, ou seja, menos que 0,1%, pessoal, na variação mensal, quando a gente olha ali para a headline, né? Então perceba que, cara, qualquer coisinha no dado na variação mensal ia gerar um pouco de preço, mas o importante estava no relatório, ou está no relatório, né? E você deve perguntar para mim assim, como assim estava ou está no relatório? Não compreendo, né? Eu não estou entendendo o que você está falando comigo. Bom, então aí que tá, né? Esse relatório é o relatório do dado, né? Até que, bom, simplesmente, né? O dado tem que sair uma hora ou outra. Eu vou pegar aqui esse calendário, fica mais fácil. E aí o dado saiu, né? Quando o dado sai, percebam aqui, o dado sai 0,2, ligeiramente abaixo. CPI, né, que aqui eu corto, né, mês a mês, ele sai 0,4 em linha. E o Year of Year, que é o anual, ele sai 2,9, ou seja, em linha com o core caindo. Opa, você acabou de me explicar, se o core está caindo, então, significa que coisas que estavam gerando inflação melhoraram. É verdade. Então, pessoal, isso trouxe para mim o seguinte price action. Isso trouxe um price action política monetária. Significa o quê? Eu esperava ver bonds, ou seja, títulos dos Estados Unidos, subindo, e aí, por consequência, eu veria dólar caindo, né? Ouro, consequência, subindo, e equities, ou seja, Nasdaq, Russell 2000, eu vou colocar aqui só o NQ para ficar mais fácil, subindo, ok? E aí, eu vou com esta cabeça, né? Ou seja, eu crio esse playbook. E aqui está o meu vídeo operacional. Vocês podem perceber aqui nitidamente, aqui é a conta da Apex, né? Trading Fund, aqui é uma PA Account, tá vendo? Saiu mouse, é uma PA Account. E o meu foco aqui, ele está muito no ouro, né? Por que o ouro, Assis? Aí você vai entender justamente o que eu estou falando do ouro agora. O ouro, pessoal, por quê? O ouro, diferente dos outros ativos, ele está com algumas variáveis, alguns vetores positivos aqui. Primeiro vetor positivo, a questão das tarifas do Trump. Então, o Trump tem prometido mais tarifas, então isso é o primeiro ponto. Mas, questão geopolítica, né? Mais o fluxo de compra que a própria China e outros bancos centrais têm feito. Ou seja, a soma desses vetores, então quando eu somo tudo isso aqui, eu tenho muito mais probabilidade de alta do que os outros ativos. Então por isso que eu foquei muito mais no ouro. Vocês vão perceber que eu opero mais o ouro. Né? Porque você não operou dólar Brasil, etc. Porque não tem tanta assimetria. Evidentemente vai corresponder, vai fazer o price action, mas percebam que alguns ativos vão andar mais que os outros. Né? E aí, pessoal, olha que legal, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, aqui, ó, meu vídeo,
operacional. E aqui está a parte legal, né? Ou seja, dá para sair o dado. Deixa eu só dar um zoom. Feito. Aqui é a minha conta PA, né, da Apex. E aqui é uma coisa importante, tá? Essa conta PA, ela está replicando para mais outras 3 contas. Ou seja, eu tenho 4 contas esperando, né? Ou seja, se eu fizer $100 aqui, eu tenho $100 em uma conta, 100 na outra, 100 na outra e 100 na outra. Ou seja, estou fazendo um copy. Então, 4 contas com $100, $400, ok? E aqui que está a parte legal, né? Então, sai o dado sai da forma que eu imaginava mesmo, certo? E aí eu vou no reativo. O que que é ir no reativo? Assim? Ir no reativo é sair o dado, ó. Percebam que eu já cliquei no comprar. Já fui comprando, ó. Tá vendo? E aí executou minhas ordens. Eu fiquei com 6 lotes comprados aqui no ouro no 2.709, ok? Guarda essa informação, pessoal. Isso é o reativo. Já saiu o dado, eu olhei e já cliquei. Por quê? Veio distorcido. Como assim veio distorcido? Lembra, a gente acabou de falar. Opa, bati no microfone aqui. A gente acabou de falar do quê? Do desvio aqui, né? Então, o que aconteceu com esse desvio? Ele veio 0,1 menos. Ou seja, então ele veio nesta órbita aqui, ó. Onde o dado saiu aqui, ó. Então a média estava por aqui, o dado saiu aqui. Ou seja, desvio para baixo. Contrariando algumas opiniões aqui, mostrando que estava fazendo isso aqui. Logo, no reativo, para eu aproveitar o movimento, eu já cliquei. Percebam então, meu trade vai andar bastante. Ó. Ele vem aqui, o mercado fica meio indeciso, pensando, né? E aí começa a andar o trade. Eu vou adiantar um pouco, só para vocês verem. E aí, ó, ele chega a me dar $200 aqui, né? Vou mostrar para vocês, ó. Vai andar bastante aqui. Ele chega a me dar mais de $200, eu zero 2 contratos. Então, o que eu vou fazendo? Como eu estou com 4 contas, eu vou zerando parciais. Deu $200, eu solto 2. Né? Por quê? Porque eu não estou só com $200, eu estou com $800. Né? Então, na verdade, eu não estou com 6 contratos, eu estou com 4 vezes 6, 24 contratos. Né? Então, eu estou mitigando a minha mão. E vocês vão entender o porquê que eu faço isso. Eu faço isso pelo seguinte fato. Eu ainda não li o relatório. Tá, Cis? Que relatório é esse que você está falando, meu querido? Eu não estou entendendo que relatório é esse. É o relatório do CPI. Então, quando eu faço o reativo, coloco uma grana no bolso, que aí dava algo próximo a $100, $120 por conta, eu abro o relatório rapidamente. E aí, pessoal, eu tenho uma plataforma que é a Icon aqui, né, que vocês estão vendo. Ela facilita a minha vida para buscar o relatório. Ah, se eu preciso ter essa plataforma? Não, você pode simplesmente deixar o site da BLS aberto e só clicar. Mas quando a gente olha aqui, lembra que eu falei para vocês, o que importava para a gente? As variáveis que já vinham inflacionando. Por exemplo, alimentos, food. Percebam que food, deixa eu pegar a tabela aqui um pouquinho melhor, deixa eu voltar aqui, exatamente. Ó, vou ensinar para vocês, vocês podem abrir o site aqui tranquilamente, ó. Pronto, clicou aqui, acabou o problema, tá vendo? Então quando a gente olha aqui para food, por exemplo, at home, perceba o seguinte, pessoal, ela vinha, ó, setembro, 0,4, outubro, 0,2, novembro, 0,4. Então, oscilando, tá vendo? E agora, ó, 0,3, ou seja, não subiu. Caiu um pouquinho, mas não subiu. Beleza. Então o mercado esperava, né, ficou mais contente porque alimentos estavam inflacionando. Alimentos fora de casa, vinha, entre algumas aspas, né? 0,1, 0,1, depois 0, aí depois 0,4, depois 0,1, depois 0,5 e agora 0,3, ou seja, voltando para a banda inferior. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Olha como os dados agora estão mostrando uma certa... estão convergindo de certa forma. Mas lembra, quem que era a maior preocupação do mercado? Aluguéis. Então, aluguéis, 0,3. Serviços de transporte subiram. Mas, assim, não é ruim? Não, o mercado já esperava. O que estava gerando inflação? Veículos. Olha o que aconteceu. Saiu de 0 para 0,6, agora já voltou para 0,5. Então perceba que quando a gente olha para o dado em si, não traz uma narrativa de desaceleração econômica, o que é muito bom. Concomitantemente mostra que a inflação está começando a ficar mais calma. O Fed pode fazer mais um corte. Quando eu sei disso, eu seguro a minha posição aqui por muito mais tempo. E aí vocês vão perceber que eu solto um pouco mais de contrato, porque eu já estava fazendo mais de $200 em cada conta, ou seja, isso dá mais de $800 em cada conta, e aí eu deixo 2 lotes para ir conduzindo esse trade. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, que é muito interessante, que é meu trade aqui. Quando a gente pega esse trade, vou mostrar aqui direto na Ninja mesmo, por essa conta, percebam o seguinte, pessoal. Ó, o mercado vai, depois volta.
Aí você fala, mas não era bom para o mercado? Era, mas qual que é o vetor bom para o ouro? O vetor bom para o ouro é uma proteção, é se proteger. Ah, então não faz muito sentido esticar esse trade. Não faz, porque eu não quero me proteger de nada, não tem inflação. Não tem baixa de atividade, é só política monetária. Então o ouro vai corresponder um pouco para a questão do bond, né? Ou seja, quando a gente olha aqui para o bond e 2 anos, por exemplo, olha como ele subiu, né? Então toda vez que o bond sobe, o ouro também sobe, se for drive de política monetária. Parou. Então assim, acabou o drive, não tem por que eu ficar segurando. E aí eu consegui obter o resultado, né, total de US$ 217 em cada conta. Se você multiplicar isso por 4, pessoal, está falando aí mais de US$ 850, que vai dar aí próximo, né, a R$ 5.000. Esse foi meu resultado. Eu queria mostrar um pouco desse operacional para vocês, né? Pode perceber que eu fiquei aqui mais de 5 minutos segurando esse trade porque eu fui ler o relatório. Ao ler o relatório que eu senti mais firmeza para segurar essa posição e falar, não, beleza, dá para segurar essa posição, certo? Então, assim, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido então, pessoal. Espero que você tenha gostado e mais que isso, né? Tenha sido útil para você de alguma forma, certo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e, claro, de compartilhar. Afinal, eu estou explicando para vocês um racional bem complicado, né? Uma análise bem profunda do mercado. Espero que você tenha gostado mesmo. E eu, adivinha? Exatamente. Eu fui.